Olá, tudo bem? Vamos hoje falar sobre unidades de medida de massa, certo? A massa de um corpo é definido pela quantidade de matéria que esse corpo tem, certo? A massa é o que nós erroneamente chamamos de peso. Vou verificar meu peso numa balança. Na verdade não é peso, né? Seria a massa. Então lá tenho 60 quilos. A minha massa é de 60 quilos, não o meu peso de 60 quilos, certo? Então, o correto é falar massa do corpo. Existem várias unidades de medida de massa, certo? Uma unidade de medida de massa bastante utilizada aqui, não para nós aqui, mas na mineradora, é essa aqui, ó, uma onça, certo? O ouro medido, a massa do ouro, né? Ela é cotada internacionalmente usando essa unidade de medida aqui, o onça, tá? Então você tem que uma onça vale 28,3495 gramas. Uma unidade de medida também bastante utilizada aqui na região é essa que está aqui, que é a arroba, certo? O gado ele é vendido considerando as arrobas. Uma arroba é igual a 15 quilos. Uma outra unidade de medida bastante utilizada é essa aqui, ó. Uma saca. Você tem uma saca de soja, uma saca de milho e a saca tem equivalência de 60 quilogramas, certo? O quilograma, como vocês podem ver aqui, nós utilizamos bastante no Brasil. E também ele é uma unidade de medida padrão no Sistema Internacional de Medidas de Massa, ok? O quilograma eu posso dividir ele em submúltiplos, por exemplo, eu tenho aqui 1 quilograma, ele vai equivaler a 10 hectograma, Hg como está ali, certo? Que vai equivaler a 100, né? 100 decagrama, está aqui DAG, a sigla. 100 decagrama equivale a 1000 gramas. Essas 1000 gramas aqui vai equivaler a 10.000 decigrama. Esses 10.000 decigramas equivale a 100.000 centigrama. E esses 100.000 centigramas, ele equivale a 1 milhão de miligramas, certo? Eu posso trabalhar com essa tabelinha aqui, ó. Para que serve essa tabela? Serve para poder me indicar como que eu faço a conversão de unidade de medida. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pensar, eu tenho aqui 2 quilos, certo? Então, aqui 2 quilos. Quero passar para gramas. Eu pego esse 2, multiplico por 10, depois multiplico por 10 de novo, e depois multiplico por 10 de novo. Então, estou multiplicando por 10, vezes 10, vezes 10. Então, 2 quilos equivale a quantas gramas? Equivale a 2.000 gramas, certo? Uma outra coisa aqui, tá vendo aqui embaixo? Tem os números aqui e o símbolo aqui de divisão, certo? Então vamos pensar aqui, eu tenho aqui 2 miligramas e quero passar essas 2 miligramas, eu quero passar para grama. O que eu vou fazer aqui então? Estou aqui em miligrama, eu vou pegar e vou dividir por 10, depois eu divido por 10 novamente e divido por 10 de novo, certo? Então 2 miligramas equivale a quantas gramas? Na prática, está vendo que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando as 2 miligramas, estou dividindo por 10, 10 e 10. Estou dividindo então por 1.000, certo? Então eu tenho 2 dividido por 1.000. Isso vai ser quantas gramas? Vai ser 0,002 gramas, ok? Um exemplo aqui, ó. Eu quero converter
12 gramas em miligramas, certo? Quando eu falo 12 gramas, eu estou nessa situação aqui, estou nesse ponto aqui, estou em gramas e eu quero passar para miligrama, quero chegar aqui. Então, estou na unidade maior e quero ir para uma menor. Vou efetuar multiplicações, certo? Então, essas 12 gramas, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10, depois por 10 de novo para vir para cá e depois por 10 de novo para chegar aqui. Então, 12 gramas equivale a 12 multiplicado por 10 vezes 10 vezes 10, multiplicado por 1000, né? Então, 12 gramas equivale a 12.000. 12.000 o quê? Estou indo de grama, chegando em miligrama. Então, equivale a 12.000 miligramas, ok? Uma forma de se trabalhar é utilizando aquela tabelinha que está no slide, certo? E está no material também que está no Classroom. Uma outra forma de fazer, geralmente, até mais simples, é usar uma regrinha de 3. Então, o que eu preciso lembrar para fazer essa regrinha de 3? Eu preciso de lembrar das principais equivalências que eu tenho aqui. Então, as principais unidades que eu tenho aqui a grama, o quilograma. Então, 1 quilograma equivale a quantas gramas? Equivale a 1000 gramas. Uma outra coisa também que eu tenho equivalência, eu tenho que 1 grama equivale a 0,001 quilograma, certo? Eu tenho que 1 tonelada, que está aqui, vale 1000 quilograma. E que 1 grama equivale a 1000 miligramas, certo? Então, essas aqui são equivalências que ajudam a fazer os cálculos para transformar de grama para quilo ou de quilo para grama, certo? De tonelada para quilo, de quilo para tonelada, de grama para miligrama, de miligrama para grama, ok? Um outro exemplo aqui. Eu quero fazer a conversão agora de 2 quilogramas em gramas. Vamos usar aquela relação, né? Eu tenho aqui que 1 quilo, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, 2 quilogramas equivale a quantas gramas? Uma regrinha de 3, certo? Então, vou multiplicar cruzado aqui. Ó. Então, vou ter x que multiplica 1 dá x, 2 que multiplica 1000 aqui. Isso aqui vai dar 2000 gramas. Então, 2 quilos é a mesma coisa que 2000 gramas. Poderia ter usado aqui tranquilamente, até bem simples, né? Eu tenho 2, multiplico por 10, depois por 10 e depois por 10. Vai dar 2000 gramas. Então, aqui, essa é a resposta, ok? Um outro exemplo aqui, certo? Uma peça de 3,2 quilogramas. Aí pergunta aqui, tem quantos gramas, certo? Então, novamente, estou em quilo, então 3,2 quilogramas. Para ir para grama, o que eu vou fazer aqui? Estou aqui em quilo, quero ir para grama, quero chegar aqui. Então, vou multiplicar por 10, 10, 10. Então, vou pegar esse resultado aqui e multiplicar ele por 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então, 3,2 quilogramas é a mesma coisa que 3.200 aqui, 3.200 gramas, certo? O mesmo exemplo aqui eu poderia ter feito usando a regrinha de 3, certo? Usando aquela equivalência, né? Eu tenho aqui que 1 quilo equivale a 1000 gramas. 3,2 quilogramas equivale a quantas gramas? Multiplica aqui cruzado, então 1 vezes x dá x. 3,2 que multiplica 1000. Vai dar 3.200 gramas, certo? Qual maneira que eu faço? Usando a regra de 3, como eu fiz aqui, ou usando a tabelinha? Eu faço da maneira que eu achar mais simples, certo? É importante eu ter essa relação aqui em mente. Algumas unidades de medida são bem usuais, né? Então, quilograma, grama, essas equivalências é importante saber, tá? Mais um exemplo, a pergunta aqui, quantos
gramas tem uma ampola, aqui falta um A aqui, tá? É uma ampola de 150 miligramas. Lembra lá? O que eu tenho lá na tabelinha? Eu tenho que 1 grama equivale a quanto? Equivale a 1000 miligramas, certo? O que eu tenho aqui agora? Então, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Estou usando aquela relação que está lá atrás, tá? E eu tenho que descobrir, que eu quero descobrir, né? Quantas gramas, então quantas gramas, embaixo de grama que eu coloquei X, tem uma ampola de 150 miligramas. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. X vezes 1000 dá 1000x igual 150 que multiplica 1 vai dar 150. Então, x vai ser quem? Vai ser 150 dividido por 1000. Então, x vai ser igual a 150 dividido por 1000. X é igual a 0,15. 15 o quê? 15 gramas, né? Então, 0,15 gramas, ok? Mais um exemplo. Agora envolvendo toneladas, certo? Pergunta aqui, ó. Quantas toneladas há em 1.700 quilogramas? Vamos usar também a regra de 3, tá? Posso fazer da maneira que eu achar mais simples. Então, tem na tabelinha lá de referência, eu tenho o quê? Que 1 tonelada equivale a 1000 quilos. E eu tenho quantas toneladas? Eu não sei, eu quero descobrir. Quantos quilos que eu tenho? 1.750 quilos. Então, novamente aqui, uma regra de 3 direta, multiplico cruzado, né? Então, x que multiplica 1000 vai obter aqui 1000x igual 1.750 que multiplica 1 vai dar 1.750. Então, x vai ser quem? Vai ser 1.750 dividido por 1000. Então, x vai ser igual a 1,75 o quê? 1,75 toneladas, certo? Que é essa sigla aí, tom. Mais um exemplo envolvendo ainda toneladas. Então tem aqui a massa de uma carga é 83.000 o quê? 83.000 quilos. Aí pergunta aqui, quantas toneladas tem essa carga? Novamente vamos usar aquela ideia da regra de 3. Então tem uma tonelada que equivale a 1000 quilos. Aqui eu tenho 83.000 quilos, então aqui 83.000 quilos. Eu quero descobrir quantas toneladas equivalem. De novo, uma regra de 3 simples, multiplicar cruzado. Então, vou ter que 1000x igual a 1 que multiplica 8.300. 83.000, desculpe. Aqui vai ser 83.000. Então, x vai ser quem? 83.000 dividido por 1000 aqui. Então, x equivale a 83, o quê? Toneladas, né? Ou, de maneira mais abreviada, eu coloco a sigla 83 tom. Um exemplo aqui um pouquinho mais elaborado, que precisa de mais algumas considerações. Aqui eu tenho 6 embalagens, então são 6 embalagens de 0,5 kg, que é a mesma coisa que falar meio quilo, né? Ele fala aqui 6 embalagens de meio quilo corresponde a quantas embalagens de 250 gramas. Então você tem o seguinte, né? Se é 0,5 quilogramas, isso aqui é a mesma coisa que quero passar de gramas, de quilogramas para grama. Pego esse valor aqui, multiplico por quanto? Lembram lá? Multiplico isso aqui por 1000. Então isso aqui vai ser 0,5 vezes 1000. Então 0,5 quilogramas equivale a 500 gramas, certo? Então 6 embalagens, né, aqui, são 6 embalagens de 500 gramas.
Agora, se eu dividir esse 500 aqui para fazer a embalagem de 250, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter a embalagem do 250. Agora vai dar quantas embalagens? Eu tinha 6 embalagens de 500. Então, quando eu divido isso aqui, o peso de cada embalagem, a quantidade de embalagens vai aumentar, né? Estou dividindo aqui por 2. Então, aqui eu vou multiplicar isso aqui por 2. Vai dar 12 embalagens de 250 gramas. Uma outra forma de fazer poderia ser utilizando a regra de 3. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho 6 embalagens de 0,5 quilogramas, que é a mesma coisa que 500 gramas. Ok? Aqui agora eu quero descobrir quantas embalagens ficarão quando dividir o a massa de cada embalagem. Tem embalagens com 500 gramas, eu quero passar para 250 gramas. O que vai acontecer aqui? Ó? Eu estou diminuindo a massa das embalagens. Se eu estou diminuindo a massa das embalagens, eu vou ter de aumentar a quantidade de embalagem. Então, nesse caso, eu tenho uma regra de 3 chamada regra de 3 indireta aqui. Não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Então, aqui, em vez de ter 6 sobre x, eu vou ter x sobre 6. E aqui continua 500 por 250. Certo? Multiplico cruzado. Então, vou ter aqui x que multiplica 250 vai ser 250x. 6 que multiplica 500 vai ser 3.000, certo? Então, x vai ser quem? Vai ser 3.000 dividido por 250. Então, x vai ser um total de 12, o quê? Embalagens, certo? Essa é uma outra forma de fazer. Para finalizar, temos esse exemplo aqui, um exemplo um pouquinho maior, mas na verdade aqui ele quer só que faça a conversão no final. Tem aqui um musaranho pigmeu, tem apenas cerca de 5 centímetros de comprimento, contando a cauda, e em média ele possui apenas 2 gramas de massa. Aí pergunta aqui, quantos miligramas tem o musaranho pigmeu? Lembra daquela equivalência lá? Eu tenho que 1 grama equivale a 1.000 miligramas, certo? Então, se o musaranho tem 2 gramas de massa, qual vai ser o peso dele em miligrama? Multiplico aqui cruzado, então vou ter que x vezes 1 dá x, 2 que multiplica 1.000 dá 2.000 miligramas. Então, a massa do musaranho pigmeu equivale a 2.000 miligramas, certo? Então, nosso vídeo termina aqui. Tem um material disponibilizado no Google Classroom 1, é o conteúdo, tá? Bem resumido, praticamente o que está no vídeo. E uma atividade avaliativa, certo? Com algumas questões lá objetivas e 2 questões discursivas. Então, após assistir o vídeo, entender o conteúdo e resolver novamente esses exemplos que está no vídeo, vão ao questionário no Google Classroom e responda, ok? Dúvidas? Entre em contato.